Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite. Queridos, o livro de Ageu, ele foi o primeiro dos três últimos livros proféticos pós-exílicos. Os outros livros são Zacarias e Malaquias. E esses livros eles estão incluídos entre os chamados profetas menores, que são os livros que começam em Daniel e terminam em Malaquias. Eles são chamados de profetas menores não por serem menos importantes, sim porque o que eles escreveram são menos volumosos. Esse livro de Ageu, ele é composto por quatro mensagens divinas dentro de um período de 5 meses. Ageu capítulo 1, verso 1, foi escrito em 29 de agosto de 520 a.C. Ageu capítulo 2, verso 1, foi escrito em outubro, em 17 de outubro. Ageu capítulo 2, verso 10, foi escrito em 18 de dezembro. E também Ageu capítulo 2, verso 20, também foi escrito em 18 de dezembro. Esse texto que nós lemos, ele é a segunda mensagem de Deus ao povo. Essa mensagem, ela é consequência da reação do povo à primeira mensagem. No primeiro capítulo, Deus ele chama a atenção do povo pelo relaxamento, pela apatia e pela indiferença com a obra do Senhor, com a construção do templo, o desinteresse do povo em fazer a obra do Senhor. E diante da mensagem que Deus levantou o profeta Ageu para falar, o povo se arrependeu da sua indiferença, da sua apatia, e então começou a recomeçar a reconstruir o templo no dia 21 de setembro. Ageu, capítulo 1, 15, diz isso. No dia 20 de setembro, eles começaram o trabalho de reconstrução do templo diante da mensagem profética de Ageu. Diante disso, do desejo do povo em reconstruir o templo, Deus ele envia uma mensagem de encorajamento ao seu povo.
E é sobre isso que nós queremos compartilhar com a igreja hoje. Uma mensagem de encorajamento de Deus ao seu povo. Essa mensagem, ela tem três partes. A primeira parte dessa mensagem é uma mensagem direcionada. Os versos de 1 a 3 vai nos mostrar essa mensagem de Deus que é direcionada. Ela é direcionada a quem? Ela é direcionada a Zorobabel, que era o governador. Ela é direcionada a Josué, que era o sumo sacerdote, e ela também é direcionada ao povo. O que Deus fala nesta mensagem? Deus fala para o povo olhar para o passado. Deus chama a atenção do povo e diz: olha, vocês olhem para o passado. Qual o passado? O passado da casa de Deus. Aquele povo, quando voltou, muitos daqueles tinham visto o primeiro templo de Salomão. E aí, então Deus diz: olha o passado. E Deus faz três perguntas para aquele povo. Quem viu a primeira casa? Muitos daqueles voltaram, tinham provavelmente mais de 90 anos. E quem viu a primeira casa? A segunda pergunta que ele faz é: o que ela é para você? Quem viu a primeira casa? Uma casa suntuosa que, segundo alguns estudiosos, se gastou bilhões para construir, ou alguns dizem até trilhões para ser construída. E aí ele pergunta: vocês viram a primeira casa? E agora? Como você vê essa nova casa? Compare a casa primeira, o primeiro templo, compare esse segundo templo que está completamente em ruínas. E aí Deus faz a terceira pergunta: o que ela é para você? Então Deus pergunta: o que essa casa é para você? A resposta do povo é: não é nada. Essa casa totalmente destruída, esse templo totalmente destruído, não é nada, é insignificante. É uma literalmente uma miséria. A questão é por que Deus faz essa pergunta? Por que Deus pergunta se alguém tinha visto o templo anterior? Por que Deus pergunta como vocês estão vendo esse templo agora? E comparando o templo passado com o templo atual, o que vocês dizem? Esse templo atual não é nada. Mas por que Deus faz essa pergunta? Porque muitas pessoas ali ridicularizavam a ideia da construção do novo templo. Se nós vamos construir um novo templo, mas esse templo ele é completamente insignificante comparado ao templo anterior. Nós vamos construir esse templo, mas nós não temos recursos financeiros para construir. E se nós conseguirmos construir, ele não vai representar nada em comparação ao anterior. E então a opinião de muita gente daquele povo era completamente desfavorável à construção do novo templo. Por quê? Porque não existiam os mesmos recursos que Davi e Salomão tinham. Certo? Salomão e Davi tinham dinheiro. E queridos, dinheiro faz a diferença. Dinheiro faz a diferença. Alguém brinca, né? Dinheiro não traz felicidade. Não. Mas sem dinheiro também você não é feliz. Não tem jeito. Eu sempre me lembro aí, foi fazer um curso em São Paulo, e um dos testemunhos que foi dado de uma irmã que era muito pobre e passava muita necessidade, começou a trabalhar e começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar mais de 40 mil reais por mês. E ela deu o testemunho e falou o seguinte: olha, eu era pobre, mas eu era feliz. Mas ser rico e feliz é muito melhor. Ser rico
e feliz é muito melhor. Então, o dinheiro faz a diferença. E aquele povo dizia: nós não temos os mesmos recursos que Salomão e que Davi tinham. Ao mesmo tempo, faltava pessoas especializadas para construir ou reconstruir o templo. Eles não tinham recursos financeiros e não tinham pessoas capacitadas para fazer aquilo que foi feito. Consequentemente, esse segundo templo seria algo muito inferior ao primeiro. Isto é, alguma coisa completamente ridícula em comparação à beleza, à riqueza e à suntuosidade do primeiro. Então eles diziam: não vale a pena construir. Porque se ele vai ser completamente ridículo, por que a gente vai construir? Deixa do jeito que está. A segunda mensagem que Ageu leva para o povo é, consequentemente, uma mensagem de encorajamento. Diante da perspectiva totalmente negativa de se construir um templo que era completamente inferior, diante da falta de recursos financeiros, diante da falta de pessoas capazes para fazer a obra, por mais disposições que alguns tinham, eles estavam decepcionados. E aí, então, Deus vai encorajar o seu povo. E os versos 4 e 5 vai nos mostrar isso. Diante da tristeza e da dor do que aquele tempo significaria aos olhos do povo, Deus, então, ele traz uma mensagem de encorajamento. Qual é essa mensagem? O verso 4 vai dizer: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Perceba o que Deus diz. Deus diz para Zorobabel, para o governador: ser forte, ser forte. Deus diz para o sumo sacerdote: ser forte. Deus diz para o povo: ser forte. Quando Josué está prestes a entrar na terra prometida, Deus fala para ele: ser forte. Querido, diante das dificuldades, diante das lutas que a gente enfrenta, a gente precisa ser forte. É como a gente vê aí rodando na internet, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. O homem ele é provado, especialmente nas horas da dificuldade. O valor de alguém é provado quando ele enfrenta as dificuldades, quando ele é capaz de enfrentar e de lutar diante das dificuldades. Então Deus diz para aquele povo, Deus diz para todos eles, para o governador: olha, ser forte. Ele diz para o sacerdote: olha, ser forte. Tipo, ser forte. Mas por que ser forte? É ser forte para trabalhar. É preciso ter força para trabalhar. Muitas vezes, querido, nós olhamos as dificuldades e fraquejamos e pensamos como aquele povo: não vai dar, não tem condições, não tem jeito, está difícil, e a gente começa a se lamuriar. E muitas vezes a gente não tem a coragem de se levantar e lutar. E muitas vezes a gente entrega os pontos. Mas o texto de Deus vai falar para o povo ser forte, mas ele não diz que era só para ser forte. Ele vai dizer: ser forte e trabalhai. É preciso ser força e colocar a mão no arado. É preciso ser forte e resolver trabalhar. Por isso Deus falou para Josué: ser forte, vai e luta e você vai conquistar a terra. Há uma palavra, uma promessa de vitória. Mas para a gente ter vitória, nós precisamos lutar. Não há vitórias sem lutas.
Para se vencer obstáculos, nós temos que superar os obstáculos. Tem gente que fica olhando o problema e fica olhando e chorando em vez de ir para frente. E Deus fala: ser forte e trabalhai. É preciso trabalhar. Falta recurso, vamos fazer o que tem que fazer, com o que a gente tem de fazer. Agora, por que trabalhar? Qual a razão que Deus fala para que o povo fosse forte e trabalhasse? E ele vai dizer no verso 4: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa ser forte e trabalhar, porque eu estou com você, eu sou com você, eu estou contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou deixar você sozinho. Vai à luta que eu estou junto com você. Eu vou na frente, eu vou lutar com você, eu vou lutar por você. Então Deus incentiva, Deus encoraja o povo, porque a presença dele, a presença de Deus garante vitória. Mas é preciso a gente ter a coragem de trabalhar, de lutar, de fazer, de colocar a mão no arado, de fazer o que tem que ser feito. E ele vai falar: ser forte, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: ser forte, trabalhai por causa da aliança feita com Israel. Ele vai falar no verso 5: eu fiz uma aliança com vocês no Egito, de tirar vocês da terra prometida, de abençoar vocês, de cuidar de vocês, de ser o Deus de vocês. Então, seja forte, trabalhe. E Paulo vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que fazer. Não dá para ficar sentado e esperando a banda passar. Mal comparando, como Geraldo Vandré dizia, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não tem jeito. A gente tem que sair e fazer. Tem que trabalhar. Porque Deus, não é bíblico, né? Mas Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você não colocar a mão no arado, se você não trabalhar, você não vai ter resultados. E como é que você vai saber se Deus é contigo? Ele diz: vai e faz. Trabalhe, lute, se envolva. E ele vai dizer: por que é preciso ser forte? Por que é preciso trabalhar? Ele vai dizer no verso 5 também: por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, o meu Espírito, habita convosco. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de vencedores, de coragem, de lutar, de ir para frente, de encarar as batalhas, de lutar com todas as nossas forças, confiando no Senhor, fazer tudo aquilo que é possível ao nosso alcance. E Ele fala: o meu Espírito está com você. E Zacarias vai dizer: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos trabalhar, podemos ir à luta, na certeza que a gente vai ter vitórias. Por consequência, Ageu vai dizer que a presença de Deus tira o medo. Por isso ele vai dizer lá no final do verso 5: não temais, não tenha medo. Isaías vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Não tenha medo. O que Deus quer de nós é que a gente seja forte, trabalhe. Ah, mas o que é que vai acontecer? Eu não sei. Ele diz que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. Eu faço a minha obra e ele faz a obra dele. O que compete a mim,
eu preciso fazer. E ele diz, não tenha medo. Ele vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele vai dizer que ele não nos deu um espírito de covardia. Ele vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então ele diz, olha, não temas, diante das dificuldades, das lutas, dos obstáculos que vocês estão vendo, da falta de tudo que vocês acham que não tem, que está faltando. Olha, o que eu quero de vocês é o seguinte, sejam fortes, trabalhem. Porque eu sou com vocês, porque o meu espírito está com vocês, então não tenham medo de colocar a mão no arado e fazer a minha obra, não tenham medo, eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês na mão, eu não vou deixar vocês numa furada, eu não vou largar vocês e me mandar, eu vou estar ali com vocês, vou dar vitória a vocês. E a terceira mensagem, é uma mensagem a mensagem de encorajamento, contém promessas de Deus. Isto é, Deus, quando ele nos encoraja nos dando promessas certas. Deus não nos joga para fazer a obra dele sem que a gente tenha uma palavra de promessa, de vitória em que ele vai estar, em que ele vai fazer. E os versos 6 a 9 vai nos mostrar isso. Quais foram as promessas que Deus fez para que o povo continuasse a trabalhar e não a temer? O que Deus prometeu ao povo? Ele promete uma poderosa intervenção divina. Olha o que os versos 6 e 7 diz. Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz que ele ia agir de forma poderosa no meio do povo. Deus diz que ia fazer algo estrondoso, poderoso, algo sobrenatural. Deus fala, trabalha, lute, vá à luta, porque eu vou agir de forma poderosa. Pode contar comigo, pode contar comigo. Eu prometo que eu vou agir na vida de vocês. É por isso que quando Moisés se depara diante do mar, quando Moisés vê o exército de Faraó chegando, quando o povo entra em desespero, Moisés para, dobra o joelho e vai orar. Deus fala, camarada, que negócio é esse? Por que clama a mim, rapaz? Que isso não é hora de orar, não. Isso é hora de trabalhar. Isso é, tem hora que orar é pecado. Por que clama a mim? Diz o povo que marcha. Pô, levanta, para de orar e vai fazer o que você tem que fazer. Levanta e diz, olha, vamos para frente. Para onde? Para o meio do mar. O senhor está com algum problema, Deus? Não. Não tem problema, quem tem problema é você, tanto que você está querendo orar. E eu não quero que você ore, eu quero que você marche, eu quero que você trabalhe. Eu quero que você trabalhe, eu não quero que você ore agora. Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Então Deus promete ação poderosa, sobrenatural a favor do seu povo. Ele promete que vai providenciar recursos para o seu povo. E ele vai dizer no verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava dizendo, olha, nós não temos recursos financeiros como Salomão e Davi tinham. Nós não temos pessoas especializadas, não temos recursos. Deus fala, olha, o ouro e a prata são meus. Quem tem dinheiro sou eu. O dono da riqueza não é Elon Musk. Quem é trilionário é Deus. Todo o ouro, todos os recursos do mundo estão na mão de Deus. Por isso ele diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e o mundo, os que nele habita, tudo é de Deus. O dinheiro, os recursos, não está na mão de pessoas, está na mão de Deus. E ele faz com que esse recurso chegue a quem ele quiser. Então, diante da crise do povo, da falta de fé do povo, ele diz, olha,
Ser forte, trabalhai. Quem tem o dinheiro sou eu. Quem tem os recursos, quem tem os recursos sou eu. Quando Deus ele diz, quando ele afirma que a prata e o ouro pertencem a ele está dizendo, ele está revelando sua soberania absoluta sobre todas as riquezas da terra. O nosso Deus é rico. Só que um detalhe, ele é o nosso Pai. Então toda a riqueza, tudo que a gente precisa, está na mão dele e ele tem. E eu sempre me lembro de Jojo de Olivença, surfista, um dos primeiros surfistas crentes. Um dia ele está com a prancha dele indo para a praia. Aí um camarada, um filisteu, né? Chega para ele, ô rapaz, você não é crente? Eu sou. Por que você está indo para a praia? "Ah, essa praia é do meu pai. Eu tenho muito mais direito a ela do que você. A praia é do meu pai. A praia é do meu pai. Os tesouros do mundo é do meu pai. Quando ele afirma que ele é o dono da prata, quando ele afirma que ele é o dono do ouro, Deus está ensinando algumas coisas para a gente. Todo o ouro e toda a prata pertencem a ele. Todos os tesouros do mundo estão sob seu domínio. Se for da sua vontade, ele pode prover todos os recursos necessários para cumprir seus propósitos. Se Deus quiser, ele providencia todos os recursos para se fazer a obra dele. Porque depende dele, porque está na mão dele. Está na mão dele. E Deus levanta pessoas. E Deus tem levantado pessoas para investir na obra do Senhor. Deus tem levantado pessoas ricas, com um coração generoso, para contribuir, para doar. E Deus tem levantado pessoas que muitas vezes não, pessoas que não são crentes, para investir. Lembro de um pastor libanês que ele queria montar uma igreja no Líbano, no Egito. E aí ele viu um terreno, o terreno custava US$ 300.000. Ele pegou o endereço, procurou o dono do terreno e falou: olha, eu quero comprar esse terreno. Ele, você quer comprar esse terreno? Sim. Para quê? Não, porque eu sou pastor e eu quero construir uma igreja aqui. Ele, olha, a entrada é 10%, é US$ 30.000. Ele, sem problema, eu compro. Ele, como é que você vai pagar? Ele, não é simples. Eu sou pastor e eu vou construir uma igreja aqui. Você vai dar o dízimo dos 300.000 e eu vou dar a entrada com esse dízimo que você vai dar de 30 mil dólares para a construção do templo, para comprar o terreno. Aí o cara olhou para a cara dele, gostei de você, tá negócio fechado. Ele comprou o terreno sem dar um centavo. Porque Deus é dono de tudo. Teve um pastor que comprou um terreno de acho que R$ 400.000, fechou com o dono para pagar, marcou numa segunda-feira para pagar, chegou no domingo, no domingo não tinha dinheiro nenhum, e falou para a igreja: olha, meus irmãos, a gente fechou o compromisso de comprar aquele terreno, só que não tem dinheiro, então o negócio é o seguinte, a gente tem que honrar a nossa palavra, nós vamos comprar o terreno. Então, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou na concessionária, vou levar o meu carro para vender, para arrumar dinheiro para comprar o carro. Chegou na segunda-feira, 9 horas, estava o pastor lá com um monte de crente com seus carros enfileirados na concessionária. O dono da concessionária chegou, olhou aquele movimento de carro, e perguntou para os gerente: o que está acontecendo? Não, é o seguinte, olha, eles vieram aqui vender o carro porque o pastor comprou um terreno e tinha que pagar, não tinha dinheiro, então vieram vender os seus carros para ter o dinheiro para comprar, para pagar o terreno e cumprir o compromisso. Aí ele, tá, manda o pastor vir conversar comigo no escritório. O pastor foi, sentou, me explica o que está acontecendo. Não, está acontecendo isso, assim, assim, assim. E quanto que custa o terreno? 400.000. Não precisa vender os carros, não. Está aqui o cheque, vai lá e paga o terreno. Deus é dono de tudo.
Deus é dono do ouro, da prata. Os recursos estão na mão dele. O que ele quer de nós é que a gente trabalhe. Ele providencia. Ele providencia. Ele providencia os recursos, os meios. Mas o que ele exige de nós é que a gente seja forte e decida trabalhar, colocar a mão no arado. A outra promessa, então, que ele vai dizer, que ele vai fazer, é que ele vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. O verso 9 vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é, Deus fala para aquele povo que olha aquele templo caindo aos pedaços, que olha a situação financeira e econômica deles e diz: nós não temos condição de construir um templo suntuoso, a gente só dá para construir um casebre. E Deus fala: constrói, porque a glória desse templo vai ser maior do que a primeira. Esse templo vai ser melhor do que o primeiro templo. Por quê? E como? É interessante que essa segunda casa, esse segundo templo, né, ele foi terminado por Herodes, o Idumeu. E ele se tornou um templo suntuoso, algo extraordinário da época. E a partir desse templo, os gentios começaram a se voltar para o judaísmo, começaram a frequentar os átrios do templo. Entretanto, queridos, a verdadeira glória do segundo templo foi a presença do Messias. Foi nesse segundo templo que Jesus foi apresentado quando bebê. Foi nesse segundo templo que Jesus ensinou inúmeras vezes. Foi nesse segundo templo que ele expulsou os cambistas. Foi nesse segundo templo que ele realizou sinais em volta do templo. Foi ali nesse segundo templo que ele revelou a glória, que foi revelada a glória de Deus encarnada em Cristo. O templo tornou-se mais glorioso porque recebeu aquele que era maior do que o templo, o Senhor Jesus. Aquele templo que não era nada se transformou numa suntuosidade, mas ficou muito mais extraordinário, muito mais melhor de bom do que o primeiro, porque naquele templo Jesus se manifestou. Naquele templo o véu foi rasgado. É interessante que a palavra hebraica para glória possui o sentido de peso, honra, majestade, esplendor, manifestação da presença de Deus. Queridos, o povo pensava em ouro, o povo pensava em que o templo seria glorioso por causa da riqueza, da beleza, da suntuosidade em materiais, em ouro, em prata. Mas Deus pensava em algo muito mais grande. Deus pensava em algo infinitamente superior, porque a glória prometida não consistia principalmente em riquezas materiais. Ela consistia na manifestação da presença divina. Queridos, Cristo é a verdadeira glória do templo. A paz prometida, ele diz que ali haveria paz. A paz prometida refere-se à paz obtida por meio da redenção. Por isso Paulo vai dizer em Efésios: ele, Cristo, é a nossa paz. Queridos, olhando para esse texto, o que a gente pode aprender com esse texto? Quais são algumas lições que nós podemos tirar para nós? Primeiro, Deus não é um Deus que unicamente exige e determina que se faça a sua vontade. Deus, ele encoraja, incentiva e cria condições para que todos que queiram fazer a sua vontade a façam.
Deus não apenas exige, mas Ele encoraja, Ele incentiva, Ele cria condições. Querido, se Deus te chama para fazer algo, Ele vai te capacitar, Ele vai te encorajar, Ele vai te desafiar, mas ao mesmo tempo vai criar meios e maneiras para você fazer aquilo que Ele te chama a fazer. Segundo, Deus espera o melhor de nós e quer que façamos o melhor para Ele. Deus espera de nós o melhor, por isso Ele diz: ser forte, trabalhe. Deus espera de nós dedicação, envolvimento, vibra, gana, entusiasmo para fazer a obra dele. Cada um de nós é chamado para realizar a nossa missão no máximo de nossa capacidade. Nós somos chamados para fazer o melhor para Deus no máximo da nossa capacidade. E Ele nos capacita a fazer isso. Terceiro, não importa o que estejamos fazendo, as dificuldades e problemas, não importa. Deus garante a sua presença conosco. Ele garante a sua bênção sobre nós e sobre o nosso trabalho. Se resolvemos fazer a obra dele, Deus garante, mesmo no meio de lutas, de dificuldades, de problemas, Ele garante a sua presença, Ele garante o seu espírito, Ele garante o seu agir sobrenatural, Ele garante a bênção dele sobre nossas vidas e sobre o nosso trabalho. E é por isso que a gente volta em Paulo. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso o desafio de Deus é que a gente faça a obra dele. Ele nos encoraja, ele nos incentiva a fazer, ele nos incentiva a trabalhar, ele nos incentiva a nos envolver e ele garante que a gente vai ser bem-sucedido, porque ele é conosco. Então, querido, querida, não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Não pense, não pense em recursos. Os recursos estão na mão de Deus. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai, Deus sempre vai usar alguém. Quando a gente quer fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, quando a gente decide obedecer a Deus e fazer, Ele dá o jeito dele. Ele abre portas. Ele levanta pessoas. Ele manda, ele manda recursos. Porque todos os recursos que a gente precisa, sejam recursos financeiros ou recursos humanos, ele manda. Porque tudo é dele, está na mão dele. O que ele quer é que a gente aprenda a não depender dos recursos, a depender de quem tem os recursos. Por isso ele fala trabalhar. E quando foi fazer o templo, o tabernáculo, ele falou: manda o povo trazer oferta. E o povo trouxe tanto, levou tanta oferta que ele falou: para de ofertar, tem demais. Porque tudo pertence a Deus, queridos. Mas o que ele quer é o seguinte: meu filho, trabalhe. Não importa a aparência. Não tem as coisas, não faz. A glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. E a promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Então, o nosso chamado, queridos, o encorajamento que Deus faz para nós é que a gente trabalhe. E Ele nos garante, Ele nos promete estar conosco. Ele promete o seu Espírito. Ele promete abrir o mar. Ele promete fazer coisas miraculosas acontecerem. Mas isso só acontece quando a gente se dispõe a trabalhar. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma aliança com você. O meu espírito está em você.
Então, não tema. Simplesmente trabalhe com dedicação, trabalhe com afinco, faça a obra para a qual você foi chamado e deixa que Deus faz o que compete a Ele. Deus nos encoraja, nos incentiva e nos desafia a fazer a obra dele. E você sabe qual é a obra que Ele quer que você faça. Então, se você está desanimado, essa palavra é para você. Ele te encoraja, levanta a cabeça. Não olha para trás, vá em frente, siga, eu estou com você. E se Deus está conosco, como alguém disse uma vez, um com Deus é maioria. Se Deus está com você, você não precisa de mais nada, você não precisa de mais ninguém. Se Deus está com você, a vitória é certa. Ore ao Senhor.